Quarentena Histórica. Tema de hoje, mineração do Brasil colonial. Muito importante para a nossa economia, não é? Já ouviu falar disso? O professor Alexandre Becochea montou uma aula super bacana sobre isso para vocês. Principalmente os impostos. Sempre temos impostos. Não? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Acompanhe essa aula então e siga @Prof. Goico Magic. Fique em casa, álcool em gel e boa aula! Salve, salve! Mais uma aula! Hoje vamos falar de um assunto muito bacana: mineração do Brasil. Cadê o som? Cadê? Eu quero o som, eu quero o som. Tô voando alto, trabalhando dobrado, tô trabalhando demais, hein? Sigo na minha luta e trabalhando dobrado, Cê é louco? Curtiu? Vem pra cá, vem pra esse papo de hoje. Olha que aula top! Hoje é mineração no Brasil colonial. Já ouviu falar disso? Claro, vem comigo! Quem sou eu? Eu não sei, esqueci! Prof sou eu, Goicochea. Vai lá no Instagram, @Prof Goico Magic, dá aquele seguir e é nóis. Tô com dúvida? Manda pra mim e eu te ajudo, beleza? Ai, Brasil. Oi. Ai. Mineração, gente. Mineração é um assunto muito bacana pra nós, né? É importante você ter alguns pontos aí de base, principalmente uma ideia que você tem que tirar da cabeça já é de que todo mundo que vivia nas zonas de mineração eram ricos, né? Essa é uma história. Eu vou tirar isso aqui incomoda, né? Se eu conseguir. Porque existe uma história, né, um pensamento de que todo mundo que vive nas zonas de mineração eram ricos, né? E por serem ricos, comiam do bom e do melhor. E na verdade, não é bem assim que funcionam as coisas, né? Você sabe disso. Por que você sabe que não eram bem assim que funcionavam as coisas? Porque, a exemplo de hoje, muitos países, né, então nessa época da pandemia, muitos países estão com dinheiro, mas não conseguem comprar lá os respiradores, as máscaras, né, produtos aí, materiais, né, para ajudar na questão da pandemia, né? E aqui nessa época de mineração, o que era algo muito comum era a galera ter muito ouro no bolso, só que não ter acesso à comida. Porque as zonas de mineração eram zonas que ficavam aí superdotadas, né? Então de início eram regiões, eram vilarejos que tinham em torno de 500 pessoas, 600 pessoas, até as maiores vilas aqui do Brasil tinham algo em torno de 2.000, 4.000 pessoas, né? Então você pensa na zona de mineração, uma região aí, né, que até então pouca parcela da sociedade tinha contato com isso. O que vai acabar acontecendo? Acaba acontecendo que a galera não tem comida, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à água muitas vezes. Então, o cara tá cheio de ouro no bolso, tá ostentando. Na maioria das vezes não era assim. As zonas de mineração eram zonas que costumavam ser muito violentas, tá? Com muito roubo, muito assalto e até mesmo prostituição, né? Além da taxa de homicídio ser bem alta, por conta de disputa. Eu vou pegar seu ouro, porque quem tem mais ouro vai ter mais poder, né? A ideia é essa. Então assim, claro, eu falei agora do ouro, mas não é só de ouro que viveu esse período da mineração. Por isso eu coloquei período da mineração. Nós também podemos pensar aqui na extração de diamantes, né? Então em Goiás, até parte de Mato Grosso, se extraiu muito diamante. Entende? Então até a região do Distrito Diamantino, até parte de Minas Gerais também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Olha aqui esse mapa inicial que eu quero te mostrar. Isso aqui é do século XVI, então são as primeiras ocupações aqui no Brasil, né, pelos europeus. Então reparem que são cidades, ou melhor, vamos trabalhar com vilarejos, né, litorâneos. O que eu quero dizer com isso? Por conta da expansão territorial, aquilo que nós já vimos em aulas passadas, agora essa ocupação passou a ser mais para o interior, entende?
Então aí nós já iremos para outras regiões, claro, busca por drogas do sertão, a União Ibérica, né, pensando também na exploração das bandeiras, das entradas, das monções. Então a galera passou a ocupar essas outras regiões do que hoje, né, é o Brasil. Tá? Então aqui pensando em regiões de mineração, nós vamos destacar Minas Gerais, tá? Goiás, Mato Grosso. Beleza? São Paulo eu coloquei aqui porque boa parte das expedições em busca desse ouro saíram de São Paulo. Tudo bem? Aí na figura dos bandeirantes, né? E foram encontrar as zonas de mineração no finalzinho do século XVI e tal, né? Mas com destaque para o século XVII mesmo. Beleza? Tomem esse cuidado então, tá? Pensando do ponto de vista da economia, nós já falamos de economia, né? Já falei em uma aula anterior, mas é importante vocês ressaltarem que a mineração não era o único produto dessa economia. Tudo bem? Então ela ganha sim um destaque, mas ainda assim não era o único produto. Vamos retomar alguns produtos. Açúcar, clássico, né, se mantém como um produto bastante lucrativo. Fumo, aquele tabaco, se mantém lucrativo. A mandioca, beleza? A mandioca, extração de madeira, aqui no Sudeste, principalmente o pau-brasil, né? A pecuária, mais o mercado interno. O algodão, no Maranhão, principalmente na parte da região Nordeste, Norte também, tá? E as drogas do sertão, beleza? Ah, quero tirar um print. Então, 1, 2, 3 e... apresentar aqui. Beleza. Tranquilo? Passando, então. Entendeu? Passei. Ai, voltei. Ó, legislação aurífera. Os caras precisam controlar, gente, essa economia, toda essa exploração nas zonas de mineração. Então percebam, não é assim, eu vou chegar a pegar ouro. Pô, bacana. Olha, peguei ouro. Olha quanto ouro, vou levar embora, guardar no bolso. Não, a coroa também quer esse ouro. Por quê? Pensando na divisão que houve aqui dessas terras, Tordesilhas. A quem pertenciam essas regiões? A Portugal. Então a quem pertencerá as coisas que foram encontradas aqui? A Portugal. Exatamente. Então você tem que ter isso na sua cabeça, porque essa coroa também vai querer uma parte disso tudo que for explorado aqui da colônia. Tudo bem? Tá? Tem o pacto colonial. Exatamente. É uma outra forma de garantir o controle da coroa aqui na colônia. Beleza? Qual era o nome da nossa colônia aqui mesmo? América Portuguesa. Boa, você tá espertinho, hein? Olha que bonitinho, tá estudando, filho? Fia bonitinha também? Ai, que bacana. Tô feliz que você tá estudando. Tá dando um trabalho pra fazer isso aqui. Olha. É Simba, tem boletos. Boletos para pagar. Não é para colocar agora. Ó, carta régia. Olha a legislação. Carta régia dá liberdade para você explorar. Desde que você pague a quinta parte ou 20%, gostou da conta? 20% daquilo que você retirar daqui da colônia deverá ser enviado para coroa. Exatamente. Estão espertos demais. Deus do céu, é louco, cachoeira. Captação. Captação era o imposto cobrado por cada funcionário que estivesse lá na exploração. Né? Então reparem, do início do século XVI, né, isso aqui vai cobrar mais, principalmente na questão do pau-brasil, da mandioca, no tabaco, beleza? Tá? Regimento do ouro. Opa! Esse já é específico para nós, né? Deixa eu colocar esse óculos aqui. Por que é específico para nós? Apareceram dois reis, Dom João V e Dom José I. Qual é a ideia desse regimento do ouro? Critério para distribuição das zonas de mineração. Os caras encontraram os locais? Agora, beleza, encontrei. Não pense que só porque você encontrou será seu. Não é. Normalmente as terras onde a extração era maior de ouro, a coroa botava os olhão aqui, ó. Por quê? Eu preciso arrecadar, preciso cobrar imposto, entendeu? Então se você fosse mais poderoso, talvez você tivesse uma chance maior de pegar essas terras mais
com uma maior concentração, maior quantidade de ouro. Se você tivesse menos poder ou uma tradição menor ali, provavelmente você pegaria terras mais longínquas e talvez com uma quantidade menor de ouro, né, um potencial menor de exploração. Beleza? Então essa relação de poder ainda era evidente aqui nas minas, né? Então, como eu disse, muitas vezes a galera tinha muito ouro, né? Mas também não tinha acesso à comida, não tinha acesso a uma habitação, entende? Então, muitas pessoas começaram a fugir das regiões. Então, cara, putz, eu sou um militar e tô lá em Mato Grosso, ferrado, sem dinheiro, descobri que tem uma zona de mineração próxima de onde eu estou. Vou embora. Então os desertores foram muito penalizados aí na época pela coroa, tá? Senhores de engenho, muitos largaram seus engenhos talvez em falência, largavam suas famílias e iam para essas zonas de mineração. Tanto é que eu falei há pouco, né, que essas regiões, esses vilarejos, muitas vezes começaram a surgir. Em uma semana tinham lá 600 pessoas, na outra semana já tinham 1.500. Né? Em menos de um mês tinha lá 9.000, 10.000 pessoas. Então você tem que pensar, a primeira consequência disso, dessa concentração demográfica, é a falta de recursos. Falta de comida, falta de moradia, falta de empregos, tudo bem? E aí vem as outras consequências, né? Então vem assalto, vem assassinato, vem prostituição, entende? Ou seja, essas zonas de mineração eram zonas extremamente perigosas, beleza? Se vocês assistirem ao filme Serra Pelada, é bem bacana, né? Cuidado com a classificação e tal de idade, né? Senão você é uma criança que está vendo essa aula. Serra Pelada não é um filme muito para crianças, tá? Então, cuidado aí, beleza? As estradas reais. Já ouviu falar das estradas reais? Conhece elas? Então, se você já foi para Minas e tal, existe o circuito das estradas reais, onde mostra tudo bem bonitinho e tal. Por quê? Eram as estradas, aqui eu volto nisso aqui já, eram as, cadê? Xanaína, aqui, eram os caminhos de fato onde você deveria circular com uma segurança da coroa garantida. Porque aqui teriam as fiscalizações, então você está garantido, né? Caso você fosse por uma outra rota, vinha um questionamento. Por que está indo por outra rota? Né? O que você quer esconder? É que vem justamente, né, as tentativas aí de fuga dessa fiscalização. A coroa começou a fazer essas barras de ouro, né? Então colocava o selo real, tinham que mudar esse selo às vezes uma ou duas vezes por ano, né? Todo o número do lote, o peso desse ouro, o ano, tá? E aí surgiu, por exemplo, para tentar burlar essa fiscalização, os famosos santinhos ocos, né? E aí vem lá o santo do pau oco. Então o santo tinha lá uma cavidade, né? E por dentro ele era de fato vazio, os caras jogavam o ouro lá para transportar, principalmente esse ouro em pó, né? Então os caras transformavam esse ouro em pó e aí faziam esse tráfico de ouro. Por que o tráfico? Porque não passava pela fiscalização, pelo controle da coroa portuguesa. Beleza? Isso nós veremos que vai piorar já já toda essa fiscalização, tá? Mesmo que existissem os dragões das minas, né, esses fiscais, os intendentes, ainda assim os caras conseguiam praticar esse tráfico. Muitos escravos, isso é importante você se lembrar, compravam suas alforrias, então se tornavam foals, né, alforriados, com o dinheiro de desvios ali do ouro, ou até mesmo uma outra forma de trabalho que eu vou falar para vocês qual era. Tá? Então, às vezes o cara colocava na boca, escondia no cabelo, nas roupas, usava quase que um fraldão assim, né? Mas aí quando começaram a encontrar no cabelo dos escravos, tira o cabelo, corta o cabelo. Né? Aí começaram a esconder na boca, ou em buracos, em morros e tal. Também os caras começavam a olhar tudo, olhavam na boca, aí alguns engoliam, aí saía aquele cocô joia, né? Então, né? E o fraldão também tinha que bater, né? Desculpa pelo cocô joia, se você estiver almoçando agora, desculpe. Os principais impostos, vamos falar de impostos então, impostos também bacana, né? Os três mais conhecidos, quinto real, já falei, o 20%, né? Curiosidade, a partir de 1720 surgiram as casas de fundição. Consequência direta dessas casas de fundição, revolta de Vila Rica, Felipe dos Santos, tá? Por que surgiram? Então, as casas de fundição, você ia de fato levar esse ouro para ser derretido. Fundição, né? Essa outra palavra você imaginou. Fundir, vamos derreter esse ouro
e aí vamos fazer essas barrinhas, né? Então tentar realizar um controle maior. Revolta de Vila Rica é um exemplo disso, os caras contrários à presença das casas de fundição. Também vem aí o Felipe dos Santos, né, enforcado, depois esquartejado, tem seu corpo espalhado por essa região de mineração, semelhante ao Tiradentes, né? Eu já falei dele em outra aula, você já deve ter visto no Quarentena Histórica. Ó, captação, cabeça de escravo, então cada pessoa que estiver trabalhando lá nessas terras, aí o coroa vai cobrar uma taxa também. Uma vez que se você tem mais gente, você está indo mais ouro, beleza? Derrama, 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 Senhor, derrama, conhece essa música? Então, não tem nada a ver, tá? Mas aqui, qual é a ideia? Todo ano, o colono tinha que mandar para a coroa abusadamente 100 arrobas de ouro. Então vocês que são cowboys aí, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz, tá? Vocês que são aí da fazenda, você sabe que uma arroba equivale a aproximadamente 15 quilos. Então por ano, o colono teve que mandar 100 arrobas, 1,5 toneladas de ouro para a coroa, além da captação e além do quinto real. Quer saber a curiosidade? A derrama surgiu em um momento de crise, na metade ali, um pouquinho para frente da metade do século XVIII, entende? Onde esse ouro já não é tão explorado assim, os caras já não conseguem retirar tantas quantidades, retiravam bastante. Sim, mas não igual retiravam no começo do século. E aí, nesse momento de decadência, a coroa vem com esse imposto altíssimo, porque também passava por uma crise econômica. E essa derrama trará consequências cada vez maiores, entende? Que levou, por exemplo, à Inconfidência Mineira, né, que nós veremos aí na próxima aula, e também a Conjuração Baiana, né, movimentos contrários à coroa portuguesa. Entendem isso? Tem que tomar esse cuidado. Agora passando. Oi, passa, negão. Passa, neguinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Oi. Ó, formas de trabalho. Existia só trabalho escravo na zona de mineração? Não. Existia trabalho escravo, sim ou sim? Sim. Eu te ouvi daqui respondendo, hein? Olha que bacana, nossa conexão. Wi-Fi, full connection. Ó, também tinha o trabalho livre. Livre e escravo. O que é o escravismo de ganho? Lembra que eu falei que os escravos lá atrás, muitos compravam sua alforria? Então, aqui, muitas vezes alguns escravos, principalmente das zonas mais urbanas, eles possuíam essa autonomia, dependendo das negociações que faziam com o seu senhor, de cotas de produção, né? Então tinham aí costureiras, tinham aí mecânicos, né, doceiros e tudo mais. E até mesmo, alguns, você deve ter visto aqui embaixo, em vermelhinho, os caras praticavam a prostituição. Tanto homens quanto mulheres. Né? Essa é uma coisa curiosa. Visando, então, atingir uma cota, uma meta. Atingindo essa meta, seja diária, mensal, ele poderia conquistar a grana disponível para pagar a sua liberdade. Né? Então, justamente a mineração propiciou muitas cenas como essa, né? Então, a pobreza, né? o privilégio de alguns, a sociedade colonial, patriarcal, então o pai aqui com as filhas, a mãe e atrás os escravos. Então os escravos sempre andavam juntos. Por que andava junto? Ostentação. Então você possuir um escravo era símbolo de que você tinha poder e tinha riqueza. Tá? Mas principalmente o glamour. Então os caras também tinham ouro, tinham joias também, mas o escravo era um grande ponto, né? Você comprar um escravo, você ter vários escravos. Tanto é que um dos sinais de que os caras estavam falindo é justamente estarem vendendo boa parte dos seus escravos. Tudo bem? Tá? Esse é um sinal aí que indicava a falência, né? E a decadência da família. Né? Porque o escravo era uma das últimas coisas que os caras começavam a vender, a não ser que tivessem em excesso. Beleza? Olha aqui, pensando em escravo, né, não podemos esquecer da violência que era imposta a essas pessoas escravizadas. Né? Essa aqui não é do Brasil, essa aqui também não, mas retratam aí esses castigos físicos, né, aos quais os escravos eram
submetidos, para vocês aí terem um pouquinho, uma coisa mínima, de noção do que foi essa escravidão aqui no Brasil, né, que não é nada bonitinho. Então tivemos aí praticamente quase 400 anos de escravidão aqui no Brasil. Né? Então depois disso vieram as medidas, as ações afirmativas, né, que ganharam um grande destaque justamente em virtude, né, da ausência de políticas de inclusão do negro pós-abolição e ao longo aí do século XX. Beleza? Então pensem nisso. A igreja, conforme muitos escravos, né, muitos negros que foram escravizados, começaram a conquistar sua alforria, isso era muito comum na sociedade, então o cara muito pobre, se ele encontrava muito ouro, ele ficava rico. E aí ele passava a se tornar um pobre, sem nada, o famoso pé rapado, que também é um discurso que surge agora nessa época, né, nas igrejas e tal, principalmente na região histórica ali de Minas Gerais, aparecem justamente esses castigos físicos, mas os escravos começaram a conseguir sua alforria. Então, libertos agora, que se tornaram aí donos, muitas vezes, de regiões de mineração. Tá? E isso tudo fez a sociedade também sofrer suas alterações. A mineração tem esse destaque. É uma sociedade flexível, mais urbana, mais intelectualizada. Tá? Porque muitas pessoas começaram a ter condição de pagar para os filhos irem estudar fora do país. Isso também foi um tiro no pé da coroa. Por quê? O que estava acontecendo fora do país? Iluminismo. Quando essa galera começou a voltar aqui, passa a questionar a coroa justamente nessas ações, esse pensamento iluminista, contrários ao antigo regime, ao autoritarismo, à opressão, à igreja e Estado juntos, tá? Então são pontos aí para você não se esquecer, ok? Vamos lá, passando. Olha que mudança! Um São Benedito, um santo negro. Então veja só a ideia de uma identidade. Você negro, olhando um santo negro, o que você imagina? Olha, estou sendo aceito na religião. A religião também precisa da sua contribuição. Entendem isso? É sabido já que a Igreja Católica também cobrava o dízimo, né? Cobrava aí uma partezinha do povo, até mesmo com escravos. Então a pessoa ia lá e doava um escravo para a igreja vendia esse escravo e pegava o dinheiro. Tá? Então muitas vezes a igreja participou desse comércio de escravos. Tá? Essa é uma curiosidade. Vamos falar de consequências da mineração. Tá? Primeira delas, a mudança do eixo econômico. Né? Então a transferência, a mudança da capital. Salvador, na época do açúcar, fica para trás, vem para o Rio de Janeiro, 1765. São Paulo e Minas vão se dividir, mudança do eixo, Nordeste para o Sudeste, expansão desse mercado interno, precisamos abastecer as zonas de mineração, principalmente com a pecuária, tá? O Tratado de Panos e Vinhos, esse tratado nós falaremos um pouco mais para frente, né? Mas é um destaque bem importante para nós. Crescimento populacional, embora no começo da mineração tenha sido muito difícil sobreviver ali, depois vai melhorando, tá? A galera passa a ter uma certa quantidade de ouro e sai fora ali das zonas de mineração, né? A expansão, interiorização, crescimento da pecuária, eu já falei sobre isso. Lá em literatura, provavelmente vocês já viram com, né, a ideia da arte barroca, né? Então também esse movimento artístico aqui no Brasil tem as suas alterações. Um dos grandes lances são os tratados de limites, e aí vamos fechar essa aula de hoje. Tá? O grande destaque para nós, os tratados. Tratado de Madrid, né, que é onde vem esses conflitos, vem o conceito de Utipocidetes, 1750. Qual é a ideia que o Alexandre de Gusmão coloca nesse conceito todo? Qual é o Magic? A terra pertence a quem estará nela. Então, o que faremos? Ocupação das terras. É por isso que o Brasil, principalmente a partir do Tratado de Madrid, ao invés de ser só isso aqui, vai se expandir para toda esta região, gente. Beleza? Porque passou a ocupar aqui, seja com jesuítas, com missionários, com bandeirantes, tá? Mas passou a ocupar tudo isso. Logo, essas terras pertencem a Portugal. Beleza? Tranquilo? Quer tirar um printzinho aqui? 1, 2, 3 e... Fechou. Gente, então a nossa aula era justamente essa. Espero que tenham aproveitado. Qualquer dúvida, manda lá, @profgoicomagic. Fique em casa, se cuide. Estou morrendo de saudades, mas é importante ficarmos em casa, né? Assim que as coisas melhorarem, com certeza estaremos juntos. Beleza, gente? Beijão, se cuidem.
Até mais, até a próxima. Continue acompanhando Quarentena Histórica. Tudo de bom, beijo, blá, vazar. Tô voando alto. Tchau, 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 tchau. É isso aí, professor. Muito obrigado pela aula. Continue acompanhando Quarentena Histórica. Mandem suas perguntas para o Instagram @profgoicomagic. Deixe seu joinha, se inscreve aí, manda pra galera e vamos continuar com Quarentena Histórica. Beleza, galera? Valeu! Essa semana vai usar todos a mesma, né? É? Ok.